Ora, boa tarde a todos. Joana, Olá, boa tarde. já temos aqui algumas pessoas, portanto, se calhar podemos dar início ao nosso webinar de hoje. Muito bem. Olá a todos, muito obrigada por estarem connosco. Durante os próximos minutos vamos falar um pouco sobre o consumidor atual e ver algumas tendências digitais que consideramos relevante que as marcas tenham em conta na definição do seu plano de marketing para 2022. Por motivos de força maior, hoje não iremos contar com o Ricardo Alencastre, inclusive ponderámos o reagendamento deste webinar, mas como a data viável só seria em janeiro, optámos por manter a data de hoje e iremos então contar com a perspectiva e a análise do Pedro Urbano de Castro. Possivelmente já o conhecem de webinars anteriores, é o nosso diretor estratégico e partner na Alencastre.net e não resiste a um bom desafio e, portanto, vai estar aqui connosco nesta sessão. Boa tarde a todos. Pronto, nós somos a Alencastre.net, uma agência especializada em web, mobile, e-commerce e marketing digital. Já fizemos inúmeros projetos para várias marcas de prestígio e estamos sempre aqui atentos à evolução do marketing digital e por isso partilhamos convosco aqui estas tendências. Pedro, se puderes apresentar então. Olá, boa tarde a todos novamente. O meu nome é Pedro Urbano de Castro, sou diretor de estratégia da Alencastre e partner da agência, como a Joana referiu. Já que eu estou há algum tempo nesta área do digital, que foi sempre a minha, e felizmente no meu percurso profissional já tive aqui a oportunidade de trabalhar em vários setores, com um conjunto de agências, e eu tive a oportunidade de trabalhar múltiplos clientes, desde o setor automóvel, a banca, a grande distribuição, etc., tanto em Portugal como no estrangeiro. E desde 2009 estou aqui no Grupo Alencastre a exercer as funções de diretor de estratégia, new business e mais algumas coisas. E hoje estou aqui convosco para fazer a apresentação deste webinar. Eu sou a Joana Abreu, tirei o curso de Publicidade e Marketing no IAD e depois iniciei o meu percurso profissional na PT, no programa de trainees da PT. Estive os 10 primeiros anos do meu percurso profissional na PT, também passei pelo ramo da hotelaria e há coisa de 2 anos passei então para este lado da força que é a agência e portanto trago aqui como mais-valia alguma percepção do que é estar do lado do cliente e também uma experiência numa grande empresa do setor nacional. Passando aqui para a forma como vai funcionar o webinar. Este webinar está a ser gravado, o link vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais. Neste momento estamos live também no Facebook e daqui a uns dias será publicado também no nosso YouTube. Iremos disponibilizar a apresentação após o evento. Temos uma duração estimada de mais ou menos 1 hora e no final teremos um tempo reservado para perguntas e respostas. Portanto, se tiverem questões, coloquem, por favor, na área de questões. O programa do evento, nós vamos fazer aqui, vamos passar por tendências, começando aqui na questão do consumidor, passando pelas tendências de pesquisa, experiência de consumidor, a compra e a comunicação das marcas com os consumidores. Pedro, passo então agora a palavra para começares o webinar. Ok, vamos a isso. Como a Joana estava a falar, vamos começar por analisar um bocadinho aqui o consumidor neste final de ano de 2021, início de 2022, e a primeira constatação que temos que fazer é que, ao contrário do que todos gostaríamos, a pandemia continua. Continua a imprevisibilidade e, aliás, teoricamente hoje o Governo vai anunciar novas medidas, não serão de confinamento, mas daqui de algum retorno a algum tipo de controle, que significa que vamos ter que conviver com o Covid-19 durante 2022 e quem sabe até depois. Ou seja, as consequências que a pandemia trouxe são duradouras e mudam atitudes, formas de trabalhar e mesmo as nossas próprias formas de encarar a vida. Por exemplo, uma das consequências disso foi o teletrabalho,
portanto, não só o confinamento, mas como o teletrabalho, que significou que passámos muito mais tempo dentro de casa. E isso trouxe aqui uma alteração da percepção do papel da casa como um novo centro de vida, e trouxe uma maior valorização por parte das pessoas dos valores da tranquilidade, da simplicidade e do conforto, e até inclusivamente aqui uma ideia de um pouco do regresso à natureza, ou uma valorização da zona rural, muitas vezes através de uma idealização um pouco fantasiosa. Se formos a ver as tendências das hashtags, houve uma que teve um sucesso enorme nos últimos tempos, que é o cottagecore, que trouxe para a revolta uma estética de moda e de tendência entre adolescentes e jovens adultos, aqui a Generation Z, os que vieram a seguir aos millennials, são um dos que mais têm sido impactados por este género de abordagem. Como o trabalho remoto parece ter vindo para ficar, apesar de estarem a explorar cada vez modelos muito mais híbridos, há aqui uma parte substancial da população urbana, sobretudo nos países desenvolvidos, que tem vindo a ponderar uma mudança para zonas de menor densidade, ou seja, um movimento de alguma fuga da cidade para zonas mais interiores, o que por sua vez abre cada vez mais oportunidades de desenvolvimento nesse mesmo interior, com fixação de uma população que é digitalmente ativa. A título de exemplo, neste momento está a haver uma implementação de fibra óptica nas aldeias do Xisto, portanto, uma zona bastante interior, numa tentativa de fixar a população com um tipo de atividade profissional diferente da população residente. E este movimento nós assistimos de uma forma global, mais nos países desenvolvidos, mas também em locais menos desenvolvidos. Isto significa que a cidade morre? Não de todo, pelo contrário, o que há é alguma alteração na própria vida urbana, que faz com que, ao haver menos deslocação, o nosso mundo acaba por ficar um bocadinho mais pequeno, no sentido em que a nossa proximidade, aquilo que está à nossa volta, ganha maior relevância. Ou seja, o conceito do bairro e de pertença do bairro tem aqui um renascer, que aliás já há marcas que têm aproveitado, como por exemplo aqui a iniciativa Bairro Feliz do Pingo Doce, que é uma demonstração de como o local, ou quase o hiperlocal, é algo cada vez mais importante. E isto significa que, do ponto de vista de pensamento de campanhas, ter em conta a segmentação geográfica com uma granularidade espacial cada vez mais fina se torna mais crítico. Ou seja, estas cidades, de facto, não morrem, mas há aqui uma alteração na nossa relação com ela, e em que este bairrismo, o hiperlocal, é mesmo preponderante. Uma outra tendência que temos vindo a assistir cada vez mais é a importância que se dá às questões ambientais e à responsabilidade social e corporativa. E isso é algo também que tem vindo a influenciar cada vez mais a comunicação das marcas, mas não apenas a comunicação das marcas, os próprios hábitos de consumo e a percepção que temos das marcas serem ou não ambientalmente responsáveis e a importância que damos a isso no nosso momento de escolha. E a verdade é que o Covid trouxe aquelas imagens que todos nos lembramos de cidades vazias, mas para além das cidades vazias, mostrou a possibilidade de, ao interromper ou limitar a atividade humana, vimos como de repente o ar ficou mais puro, os rios ficaram mais limpos, alguma vida animal voltou a alguns locais onde já não se sonhava com isso, e essa preocupação é algo que obviamente já vinha de trás, que o Covid vai tornar ainda mais pertinente ou mais visual, e que seguramente vai ser uma tendência a continuar durante os próximos tempos. Um outro ponto que me parece muito relevante é a questão etária. Ou seja, uma das consequências do Covid foi trazer para o digital uma população que não sentia bem a necessidade disso e que tinha alguma resistência, a falar das pessoas mais velhas. Se virmos aqui os estudos globais, no final desta década, por volta de 2030, a maior parte das pessoas no planeta que têm capacidade de compra, os consumidores, estará na volta dos 60 anos. Ou seja, apesar de haver aqui um desequilíbrio demográfico,
o foco das marcas nos últimos anos tem sido consistentemente colocado nos mais novos, ou seja, entender os millennials, a Generation Z, etc. E aqui os mais velhos, os baby boomers dos anos 60, a geração X, têm sido muito esquecidos na comunicação. A verdade é que se há uma geração que mudou o comportamento com a pandemia, foi esta, porque entrou no digital, entrou em força e, sobretudo, entrou naquilo que gera rendimentos para as marcas, como o e-commerce, serviços financeiros, a conectividade social. E são pessoas que, ao contrário dos mais novos, têm tendencialmente uma maior fidelidade às marcas e têm também um muito maior poder de compra. Quando falamos de Portugal, temos uma esperança média de vida que, neste momento, para homens está à volta dos 78 anos, para mulheres quase nos 84. Portanto, não estamos a falar de clientes em fim de vida, estamos a falar de pessoas que, graças à tecnologia, graças à melhoria das condições de vida e da esperança de vida, estão ativas e, apesar de em Portugal, efetivamente, termos muitas pessoas com reformas, enfim, nem sequer vou qualificar com reformas muito baixas, a verdade é que também há um segmento grande da população que está com reformas que, se calhar, os mais novos não vão ter quando lá chegarem. Portanto, é uma população que tem efetivamente poder de compra. Aliado a isto, tem havido também uma cada vez maior população estrangeira que tem vindo a passar a sua reforma em Portugal, vindo com montantes de reforma que também são diferentes daqueles que temos aqui. Portanto, uma população com elevadíssimo poder de compra e que essa também, tipicamente, já tem uma ligação com o digital muitíssimo forte. Portanto, aqui estas três grandes tendências, a entrada de populações mais idosas, a atenção às questões ambientais e esta hiperlocalidade ou este novo contraste de campo-cidade que de alguma forma acaba por se diluir, visto que o digital permite fazer chegar os produtos a todas as geografias, são três pontos fundamentais a ter em conta no pensamento estratégico de marketing para a grande maioria das marcas. Joana, passo agora a palavra. É só recuperar aqui o ecrã. Pronto, estas mudanças no consumidor são oportunidades de marketing, às quais as marcas devem estar atentas e adaptarem-se numa lógica de novas abordagens, novos desenvolvimentos e novos formatos de conteúdo, inclusive. E nós vamos então a seguir ver algumas tendências digitais que poderão ser transformadas pelas marcas em oportunidades. Digital comes first. Ou seja, com tudo o que aconteceu, acho que temos todos a percepção que o digital já não é secundário. Ele é possivelmente o meio por excelência que os utilizadores escolhem para ter contacto com as marcas. E a pandemia acabou por fazer com que os processos de digitalização tivessem uma evolução muito, muito rápida. Portanto, o que se esperava desenvolver em 3, 4 anos aconteceu em um período de meses. E, portanto, este foco na construção de uma experiência digital positiva deve ser algo que as marcas devem ter em conta durante o próximo ano. Isto pode passar aqui por alguns pontos. Um deles poderá ser na questão de termos apps multifuncionais que agregam toda a informação e permitem que numa única app o consumidor tenha vários tipos de interação com a marca. Estamos a falar de ver os produtos, de fazer a própria compra na aplicação, de controlar a entrega. Portanto, a experiência da marca está ali numa única aplicação, numa única interface. E isto concentra a experiência do utilizador nessa interface, otimiza a retenção e a captação dos novos utilizadores e é também uma ótima fonte para as marcas terem dados dos seus consumidores, conhecerem-nos, perceberem quais são os seus hábitos, quais são os seus consumos e dirigirem ofertas muito precisas ao seu target. É também importante nesta questão do digital que haja uma coerência de experiência em todos os canais digitais. Vamos imaginar uma marca que tem um público jovem, se tem um chatbot, esse chatbot não pode ser muito formal, se não é esse o tom da marca. Portanto, todos os suportes digitais devem ser coerentes, devem proporcionar uma experiência uniforme.
e também despertar para a existência de produtos e serviços totalmente digitais. E aqui, nomeadamente, em termos de produtos totalmente digitais, temos, por exemplo, a questão de se comprar roupas e acessórios para avatares nos jogos, ou então termos áreas digitais, portanto, áreas de cliente, em que conseguimos consultar e mudar os nossos serviços, os nossos planos de cliente. Outra das tendências serão os micromomentos. Se recuarmos um bocadinho, em 2015 a Google partilhou esta teoria dos micromomentos. Micromomentos são I want to know, I want to go, I want to do, I want to buy. Portanto, são momentos mortos em que os utilizadores estão à procura de informação e na expectativa de encontrar uma resposta para o que estão a procurar. E muitas vezes estes momentos coincidem com tomadas de decisão de compra, ok? Aparecer como resposta, uma marca aparecer como resposta num momento de decisão com ofertas digitais relevantes e orientadas para as pesquisas que os utilizadores estão a fazer, tem um potencial gigante. É preciso aproveitar esta oportunidade e ser rápido. Outra tendência que se tem verificado é aqui uma mudança de paradigma na compra, na subscrição de produtos e serviços, ou seja, aquela compra tradicional de quando eu tenho uma necessidade eu vou comprar, está a mudar um pouco para ter um plano, um FII mensal, que me permite ter uma relação contínua com as marcas. Por exemplo, temos aqui um caso da HP Instant Ink. A HP é a marca neste caso, de impressoras, que quer mudar esse paradigma, ou seja, até há algum tempo, sempre que o nosso tinteiro estava a acabar, tínhamos que nos lembrar de ir comprar. Neste momento há um plano que todos os meses pagamos X, e esse X tem a ver com o volume de impressões que fazemos, e temos aqui então um serviço muito fácil que nos permite a qualquer momento parar, alargar o prazo de entrega. Tem aqui também uma vertente de sustentabilidade associada, e há também aqui a possibilidade de premiação, ou seja, se eu sou um tipo de consumidor com um plano já bastante bom, eu posso ser premiado de alguma forma com um incentivo para consumir mais ou para fazer um upgrade no meu plano por um custo mais reduzido. Portanto, há aqui depois vários eixos que podem ser trabalhados pelas marcas, mesmo em termos de B2B e B2C, mas esta abertura para este tipo de subscrição já existe, é mais conveniente para o consumidor, permite criar uma relação de longo prazo dos consumidores com as marcas, e na perspectiva das marcas é uma previsão de estoque, uma previsão de vendas e um conhecimento mais aprofundado dos seus clientes. Outra das coisas das tendências que estamos a verificar, portanto, é a realidade aumentada e a realidade virtual. Vamos só ver aqui um pequeno vídeo. Não estamos a ouvir o som, não mas estou a ouvir. Okay. basicamente o que isto mostra é a capacidade, através do telemóvel ou outros dispositivos, nós podermos experienciar o produto exatamente como ele vai estar em contexto, ou seja, podemos ver, antes de escolher uma tinta para a parede, aplicá-la virtualmente e perceber como é que ela vai ficar, um revestimento, ou escolher uma peça qualquer e vemos logo como é que fica na nossa sala. Ou seja, dá-nos a capacidade de ter maior segurança na compra, porque vamos perceber exatamente como é que o produto que vamos comprar se vai aplicar em contexto real. E a verdade é que nós não quisemos inundar-vos hoje aqui com números e estatísticas, mas existem vários estudos que demonstram que a conversão neste género de situações, ou seja, o número de pessoas que efetivamente avançam para a compra é bastante superior do que em experimentações normais. E, portanto, isto ainda não é de uso muito preponderante, mas, por exemplo, há uma tecnologia que é o Google Lens, que é uma aplicação para Android, que em muitos casos até já está nos nossos telemóveis e nem sequer temos essa noção,
e o que significa que esta tecnologia já está divulgada e já está acessível para todos, para podermos começar de alguma forma a utilizar. O Google Lens não é exatamente isto, mas apenas para dizer que tendencialmente isto é algo que vai começar a aparecer. Sim, portanto, esta capacidade de termos experiências mais imersivas, essencialmente, por exemplo, como o Pedro estava a dizer, de escolhermos uma tinta para a nossa casa através da realidade aumentada, acaba por dar mais confiança aos consumidores para fazerem as suas escolhas e as compras, e também diminui a taxa de devolução por insatisfação. Isto essencialmente até nas marcas de roupa, em que já há aplicações que permitem perceber qual será o tamanho perfeito para se comprar determinado artigo. Portanto, pomos uma fotografia nossa e a peça de roupa à frente, percebemos qual é que é o número mais indicado. Outra das tendências será então, que o Pedro também já referiu anteriormente, a questão do consumo consciente. A posição das marcas perante o impacto ambiental também já é ponderada, já é algo que os consumidores têm em conta quando tomam as suas decisões de compra. Começámos há alguns anos a ter esta questão do e-commerce, inclusive, através do OLX, mas aplicações como a Vinted também estão a reforçar essa tendência, portanto, da reutilização dos produtos, de ter aqui uma segunda vida, e mesmo as próprias marcas já se estão a apropriar desta vertente de economia circular. Nós estamos aqui, por exemplo, a mostrar uma imagem de uma campanha que vai ter início amanhã, portanto vai ser uma repetição até da iniciativa Buy Black Friday do IKEA, que basicamente inverte aqui a lógica do Black Friday e, em vez de dar produtos com desconto, pretende comprar de volta peças aos seus consumidores, às pessoas que já compraram no IKEA, e revendê-las. Okay? Isto para as marcas apresenta-se como um novo segmento para o negócio, uma vertente também de trabalhar posicionamento e melhorar a experiência da recompra dos seus produtos, ou seja, é uma compra em segunda mão com maior qualidade e mais controlada pela marca. No caso do IKEA em particular, temos também aqui a questão de muitas vezes os móveis são percepcionados, do IKEA são percepcionados como só se monta uma vez e depois destroem-se, já não há mais nada a fazer com eles, e também estão a conseguir trabalhar essa vertente, essa percepção do produto com esta iniciativa. É possível dar uma segunda vida aos móveis do IKEA, é isso que a marca também nos está a transmitir. Posto isto, como é que os utilizadores chegam até uma marca? Geralmente é efetivamente através da pesquisa. E no âmbito da pesquisa vamos ver aqui algumas tendências, mas podemos descansar porque há coisas que efetivamente não mudam. As pesquisas de texto continuam a ser o meio preferido para encontrar um produto ou uma informação dos utilizadores, e o Google continua a ter bilhões de visitas de todos os meses. Portanto, há coisas que se mantêm, mas há também novas formas de pesquisa para as quais as marcas devem estar atentas. Uma delas é efetivamente a pesquisa por imagem e o Google Lens, que o Pedro referiu há pouco. A capacidade desta ferramenta é muito, muito útil, super variável. Portanto, nós podemos pesquisar coisas que estão perto de nós, podemos traduzir textos, podemos fotografar bilhetes de um concerto e automaticamente agendá-los no nosso smartphone. Portanto, é algo completamente transversal, muito, muito útil, e que as marcas devem realmente dar aqui alguma importância. Até porque, se formos ver aqui alguns números, para além do Google Lens, existem também, obviamente, outros motores de busca que já estão otimizados para a pesquisa por imagem, mas efetivamente já é algo muito, muito utilizado, e se formos ver aqui, Portugal está na 10ª posição, portanto já está acima da média. É algo que os consumidores estão realmente
a fazer no dia a dia. Okay? Sem querer, desculpa Joana, mas sem querer estar aqui a entrar em detalhes muito técnicos, uma das ferramentas que nós temos à disposição para o marketing digital é o SEO, otimização para motores de busca. E a verdade é que a maior parte das vezes o foco do SEO está no conteúdo enquanto texto. Ou seja, trabalhar palavras, trabalhar aquilo que se chama de expressões long tail, expressões como é que eu faço qualquer coisa, etc. E trabalhamos os conteúdos dos nossos sites para sermos encontrados com esse género de pesquisas. Uma ferramenta como o Google Lens permite, por exemplo, fotografar um produto que vemos na rua, em casa do amigo, etc. E se aquilo nos interessar e quisermos comprar algo igual, ou quisermos pelo menos saber mais sobre isso, podemos simplesmente tirar a fotografia e o Google vai tentar encontrar o produto correspondente. O que é que isso significa do ponto de vista de tecnologia digital? Significa que quando criamos, por exemplo, um produto numa loja online, a importância de fazer o SEO da imagem torna-se ainda mais relevante. Ou seja, quando temos um produto num site, é importante termos fotografias de vários ângulos que permitam essa identificação quando faz a pesquisa e depois, para além da fotografia com vários ângulos, termos sempre a presença da marca associada à descrição dessa imagem no código do nosso site. Porque é aquilo que vai dizer ao Google não só o que é que aquele produto é, como associá-lo à nossa marca. Então, quando eu digo uma marca, podemos, por exemplo, fazer uma fotografia de um smartphone e ele vai identificar como um Samsung ou Huawei, o que seja, mas se o nosso negócio for uma loja online que vende esses aparelhos, é ainda mais relevante porque esse nosso site vai poder aparecer nas opções de compra que o Google vai responder, que o Google vai dar como resposta a essa pesquisa. Desculpa fazer esta interrupção, mas era só fazer aqui a ligação entre isto e aquilo que nós podemos fazer já. Seguramente teremos que o fazer durante o próximo ano, mas é algo que podemos começar já a fazer por antecipação e para posicionamento. Exatamente. E quando olhamos aqui para as faixas etárias, efetivamente é uma tendência mais expressiva nos targets mais novos, mas é algo que acreditamos que será um comportamento crescente e que vai acompanhar todas as faixas etárias. Outra tendência será a pesquisa de voz. Vamos já agora só ver aqui. Estou sem som, não é? Exatamente. Perde aqui metade da dinâmica. Pronto, basicamente aqui é um vídeo da Alexa, em que percebemos como é que pode ser utilizado. E percebemos aqui então que para além desses assistentes, como a Siri, como a Alexa, há várias ferramentas que adaptam a pesquisa, se estão a adaptar para a pesquisa de voz. É uma pesquisa que muitas vezes serve para não só ter mais informações sobre o negócio ou marca, para saber direções, para saber uma informação rápida sobre um tema ou pesquisar um produto ou serviço. O que é que elas têm de particular que as diferenciam, lá está, das pesquisas comuns escritas no motor de busca? É que, em vez de pesquisar por keywords, aqui sim, as long tail keywords são as mais utilizadas. Portanto, eu faço uma pergunta ao motor de busca e nesse sentido, os sites devem estar preparados para responder a estas perguntas. Ou seja, para além de identificar as keywords que geram mais tráfego ao site, é necessário também transformá-las para, por exemplo, para facs, em que, tendo a pergunta no site, o Google automaticamente reconhece que poderá estar ali a resposta para o que o utilizador está a perguntar. Okay? Nesta vertente em concreto, para além desta otimização do conteúdo para algo mais simples, mais alinhado com o discurso, também ter o Google My Business atualizado e bem completo poderá ser realmente uma vantagem competitiva das marcas para aparecerem como resultados neste tipo de pesquisa. Pronto, quando olhamos aqui para alguns dados, portanto, os mercados internacionais estão mais atreitos a isto do que Portugal, e esta pesquisa acaba por ser relevante essencialmente para pessoas mais velhas que têm alguma dificuldade em ler os textos no smartphone, pessoas com alguma limitação física,
E também tem a grande vantagem de ser uma prática que se concilia com outras atividades, como estar a cozinhar ou a conduzir. Por fim, outra tendência de pesquisa será o social search. Neste momento é já o segundo canal para as pesquisas de marcas. E estudos recentes revelam que, em média, uma pessoa passa cerca de 2h30 nas redes sociais. Portanto, é algo realmente a ter em conta e uma oportunidade que as marcas devem agarrar. Duas coisas a ter em conta quando estamos a falar de pesquisa nas redes sociais. Cada rede tem as suas características e devolve resultados diferentes. Ou seja, para trabalhar cada uma delas de forma adequada, é necessário definir que abordagem é que a marca vai ter. Ou seja, o que é que eu espero que um utilizador que me pesquisa no Facebook vá fazer? É fazer uma compra? É seguir a minha página? É interagir? É partilhar o meu conteúdo? Tendo isto definido, eu consigo perceber de que forma é que eu posso otimizar a minha presença. E, neste momento, principalmente no Facebook, a pesquisa já é um autêntico motor de busca. Quando faço uma pesquisa, o tipo de resultados que me devolve é incrível. Portanto, eu vejo páginas, eu vejo anúncios que tenham essa keyword ou essa long tail, vejo os posts, vejo hashtags, vejo pesquisas relacionadas, fotos, publicações minhas antigas. Portanto, há aqui um número de resultados incrível para uma pesquisa. O Facebook está mesmo muito otimizado já para isto. Em termos de Instagram e TikTok, por exemplo, temos aqui uma pesquisa que já está mais em cima de áudios e de hashtags. O Twitter, por exemplo, privilegia mais a atualidade e as próprias hashtags. Portanto, tudo isto é necessário ter em conta para que haja uma boa estratégia e ter os objetivos completamente alinhados com as redes em que estamos presentes e a forma como queremos estar nelas. Outro fator que é importante ter em conta é o rácio entre a frequência e a relevância. De uma forma geral, as redes sociais privilegiam as publicações mais recentes, portanto, dão-lhes mais tração, e isso leva as marcas a terem uma tendência de querer publicar todos os dias. No entanto, se o conteúdo não for relevante, na verdade não vale a pena publicar, de pouco nos serve, não é? E, portanto, é necessário garantir aqui este equilíbrio. Posso publicar muitas vezes, sim, desde que eu tenha algo de relevante a dizer, algo que mereça a atenção dos utilizadores. Ok? Passando aqui para outro eixo, portanto, para melhorar a experiência dos utilizadores. Muitas vezes esta experiência pode ser melhorada com a automação de alguns processos. E nós temos aqui três processos que gostaríamos de partilhar. Um deles tem a ver com a sugestão de produtos com base no que o utilizador está a pesquisar com recurso à inteligência artificial. Ou seja, com base no perfil do utilizador, com base no seu histórico, é possível personalizar as sugestões e ter mais potencial de relevância. Ou seja, aumenta-se desta forma, ou existe um potencial para aumentar as vendas. Outra boa utilização da automação é disputar uma reação a um contacto após uma determinada ação. Isto em concreto em ações de retenção de clientes pode fazer toda a diferença. Isto inclusive vou só partilhar convosco algo que aconteceu comigo. Portanto, eu ia pedir a portabilidade, ia mudar de operadora e para isso foi necessário pedir um código que despoleta este pedido. Quando eu fiz esse pedido de código na minha área de cliente, passado umas horas, ligaram-me a perguntar, aliás, a oferecerem-me um tarifário com mais dados e com um custo de uma mensalidade menor. Ou seja, algo que eu fiz, que foi neste caso, o pedir um código que me iria possibilitar passar para outra rede, foi retido, ligaram-me, fizeram uma oferta melhor e eu continuei na minha operadora. Portanto, isto é algo que é muito simples e que pode ter um efeito incrível nos objetivos de negócio. Outra vertente poderá ser então aqui agilizar os processos entre as equipas, ou seja, aqui um exemplo também muito concreto.
temos aqui uma plataforma de recrutamento de recursos humanos que faz a comunicação entre a equipa que está a fazer o recrutamento, mas também a pessoa que gera a equipa para a qual é necessária o candidato. Portanto, há aqui uma otimização de tempo e permite às várias pessoas que estão envolvidas no processo terem visibilidade, poderem agir e opinar e ser muito mais produtivos no outcome. Perde-se menos tempo em reuniões e em passagens de pastas. E, portanto, são aqui assim as três trends de automação que gostaríamos de partilhar convosco. As marcas apostam numa boa experiência digital, maioritariamente com foco na conversão, e por isso agora passo a bola, Pedro, para vermos alguns insights sobre o e-commerce. Ok. Quando falamos de e-commerce, ou seja, estamos a falar mesmo da compra através do canal internet, e se virmos o que é que aconteceu recentemente, 2020 foi efetivamente o ano do grande salto em Portugal. Ou seja, foi um momento em que o processo de digitalização da venda, que era algo que estava a acontecer, mas estava a acontecer a um ritmo um bocadinho mais lento, teve aqui uma aceleração enorme e manifestou-se por uma subida muito grande do número de compradores, do aumento do número médio de compras e também no aumento do valor das compras. Neste momento, em 2021, apesar de termos voltado uma boa parte do comércio físico, está comprovadamente a ser o ano da consolidação do e-commerce em Portugal. Houve uma desaceleração em relação ao ano passado, mas estamos claramente num patamar muito acima do valor onde estávamos em 2019. E isto é algo que seguramente vai continuar. Se virmos aqui em termos de números, o e-commerce teve um crescimento de mais de 46% em Portugal em 2020, sendo que houve um crescimento sobretudo do e-commerce, não apenas em geral, mas dos operadores portugueses. Uma das coisas a ter em consideração quando estamos a falar de e-commerce é que muitas vezes estamos a competir com o mundo inteiro e não apenas já com os nossos concorrentes dentro de fronteiras. E para 2021 estamos já com um crescimento acima dos 20%, que prevemos que se mantenha durante os próximos anos. O que é que tem contribuído para o sucesso? A experiência de compra. E a experiência de compra ao longo das 3 fases do processo, nomeadamente a pesquisa, a compra em si e depois o momento do pós-venda. Quando falamos da pré-compra, há uma evolução e uma sofisticação cada vez maior dos clientes na pesquisa online, como a Joana estava a falar há pouco, da importância da pesquisa, com todas estas novas formas de pesquisa com as quais temos que contar, e a pesquisa, curiosamente, a pesquisa acontece mais no smartphone, embora em Portugal a compra em si aconteça mais ainda no computador. Quando já temos uma relação com uma determinada loja, muitas vezes as pessoas acabam por ir diretamente a essa loja fazer a pesquisa e só depois, em segundo lugar, é que aparece o motor de busca e os comparadores como a fonte dessa pesquisa. Aqui a chave é manter a nossa loja no top of mind para manter esses clientes nessa fase pré-compra e também uma aposta muito grande no SEO como a forma principal de atingir novos clientes de forma orgânica, isto porque estamos também num mercado cada vez mais competitivo e o recurso a campanhas, obviamente que funciona, mas implica investimentos cada vez maiores, visto que estamos num universo de concorrência cada vez mais feroz. O momento da compra em si, como eu disse há pouco, o portátil ou o computador acaba por ser ainda o local preferencial para a realização da compra, apesar de ter sofrido um decréscimo e o smartphone ter crescido, mas ainda estamos quase nos 65% feito no computador. E a razão principal para a fidelização, como eu disse há pouco, é a experiência de marca, de uma experiência de compra positiva. Como é que tipicamente nos colocamos aqui? É com base numa arquitetura que tem no seu centro o site. Okay? O site continua a ser o principal canal de interação e os outros canais acabam por ser suportes a isso, ou seja, a utilização das redes sociais, de marketplaces, acabam muitas vezes por ser o suporte à nossa presença principal, que é através do site. Na verdade, o site é aquilo que é a nossa propriedade, tal como a nossa loja física é a nossa propriedade,
Todos os outros canais acabam por ser um bocadinho canais de empréstimo onde nós estamos, mas não somos os donos. Portanto, acaba a ser quase um espaço arrendado versus a titularidade do espaço. As apps também são uma fonte importante, mas tendo em conta o custo de implementação e a complexidade técnica, acaba muitas vezes por ser só a escolha de grandes marcas. No pós-compra, a possibilidade de devolução continua a ser algo que é muito valorizado e que ajuda à escolha de onde é que eu vou comprar. Ou seja, há aqui fatores que são fundamentais, como a capacidade de fazer uma devolução, idealmente gratuita, que acabam por ser aquilo que faz com que façamos uma repetição de compra numa determinada marca ou loja. Okay. Fatores decisivos: o valor dos portos e os prazos de entrega e as formas de entrega. Okay. Obviamente, quanto mais baratos os portos, mais temos isso em consideração na escolha de uma loja. E houve um fator que também contribuiu muito para o sucesso, que foi o confinamento, que estamos em casa, portanto, as entregas em casa tornaram-se algo não problemático porque estávamos cá, mas à medida que vamos passando para modelos híbridos, outras alternativas, como por exemplo ter drop points ou locais de conveniência onde as compras possam ser deixadas para serem depois recolhidas, acabam por ser cada vez mais valorizadas pelos compradores. Okay. Como vemos também, é verdade que ainda são nas populações mais jovens que acontece, mais jovens, estamos aqui no meio da escala, né? Entre os 35 e 44 é a população que mais faz compras online, mas tanto para um lado como para o outro, tanto os mais novos como os mais velhos, são também consumidores eletrónicos ou e-buyers, e isto com uma distribuição geográfica por Portugal, que no fundo acompanha um pouco a população que existe em cada lado. Obviamente há aqui um grande pico na zona metropolitana de Lisboa, que também é onde existe maior população, mas transversalmente é algo que acontece em todo o país. Aquilo que é interessante verificar são os valores. Neste momento, o valor médio da compra em 2021 decresceu ligeiramente face a 2020, estamos nos 52,65 €, mas o número de vezes que compramos online por ano tem vindo a crescer, subiu quase 2 pontos desde o ano passado. E isto é uma tendência que se irá manter, e à medida que o hábito se for enraizando cada vez mais e que o serviço continuar a ser bom, acreditamos que o uso do canal online como canal principal de compra se vá solidificando. E já estamos a falar de valores muito significativos, porque aqui num ano já estamos a falar de valores de compra acima de 1.000 €, e para compras que acontecem com uma regularidade inferior a 3 meses. Portanto, efetivamente, isto já é uma parte significativa do negócio para muitas empresas. Aquilo que é valorizado pelos clientes, obviamente, é a questão da facilidade, a questão do poder comprar a qualquer hora, a questão do preço é importante, mas tem vindo a perder predominância, porque a verdade é que o serviço acaba por ser muitas vezes aquilo que faz com que vamos à loja A ou à loja B. Aliás, basta uma passagem rápida pelos comentários e pelos ratings, se virem a maior parte das vezes os comentários negativos não têm a ver com o produto em si, têm a ver com a entrega. Ou seja, a entrega é sem dúvida um dos fatores mais importantes da lógica do e-commerce, e isso é algo que tem que ser mesmo muito, muito bem trabalhado por parte de quem tem um negócio online. Portanto, as perspectivas para 2022 são um continuado crescimento, o aumento da periodicidade da compra, pelo aumento do valor médio, desde que exista essa satisfação. Okay? Os padrões de entrega mais rápidos, com maior conveniência, são também fatores que têm que ser trabalhados, e fatores como o pagamento no próprio dispositivo móvel, optando por soluções como o MBWay, que vieram trazer uma simplicidade a isso muito maior, são
são fatores preferenciais. Também uma boa notícia é que cada vez mais, e aqui há um impacto da introdução de uma alteração da legislação europeia em relação ao IVA, cada vez mais as compras vão acontecer em lojas portuguesas. Isto porque vai passar a haver cobrança de IVA local, independentemente do país onde a compra for realizada. E, portanto, prevê-se esse crescimento. 77% das empresas que estão nesta área prevêem um crescimento no curto prazo para os próximos anos e realmente aqui a competitividade vai estar não só no produto em si, mas nos portos de envio e nas opções de entrega. Temos também visto uma diversificação de formas de venda, como por exemplo o social commerce. Nós aqui temos, no fundo estamos eu digo um bocadinho a brincar que isto é a vingança do Mel e do Mike, que era aquele personagem do Herman a brincar com as televendas, mas a verdade é que isto funciona e o canal digital tem trazido oportunidades para comprovar isso mesmo. No caso da Amazon, o Amazon Live não está disponível para Portugal, funciona nos Estados Unidos, mas existem já dezenas e dezenas de influenciadores e de canais de pessoas que estão a transmitir e a mostrar os seus produtos, quer dizer, estão a trabalhar para marcas, não são necessariamente os seus no sentido da origem, mas são canais que efetivamente geram, em alguns casos, muitos milhares de dólares em vendas, e em Portugal já é possível fazê-lo através do Facebook Live, e quem diz Facebook diz também Instagram. Portanto, isto claramente vai ser uma tendência que vai acontecer cada vez mais. Acredito mais em alguns setores como cosméticos, self-care ou alguns equipamentos eletrónicos, mas acredito que isto vai ser algo que poderá expandir-se para outras áreas. Uma outra coisa interessante é que temos vindo a assistir a um crescimento cada vez maior de plataformas alternativas naquela lógica de subscrição que a Joana mencionou há pouco, como por exemplo o Patreon, que se calhar em Portugal a pessoa mais conhecida que usa isto acaba por ser o Rui Unas, com o programa do Maluco Beleza, mas também outros como o Diogo Batáguas têm trabalhado nesta lógica. O que é que isto permite? É, no fundo, ter um conjunto de seguidores ou de pessoas fiéis que nos remuneram porque estamos a criar conteúdos que lhes são relevantes. Okay? Isto dá aos criadores de conteúdos uma grande autonomia, ou seja, deixam de estar dependentes de ter um meio de divulgação, como um jornal, um canal de TV, o que é que seja, e acabam por ser eles próprios a controlar todo o processo e poderem, no fundo, expandir em função da sua relação direta com o seu público. Obviamente tudo isto depois pode ser potenciado conforme o sucesso que se tem, com recurso a outras formas de encontrar remuneração, como por exemplo patrocínios, apoios de marcas, etc. Esta lógica do Patreon, obviamente, está pensada muito numa lógica de criação de conteúdo, mas também pode ser pensada de outra forma, que é como é que eu crio uma relação com as pessoas que apoiam, por exemplo, o meu negócio local. E nos Estados Unidos, durante o lockdown, isso foi uma forma que vários negócios locais, desde bares, pastelarias ou pequenos negócios que têm uma relação muito direta, muito forte com a população que servem, e isto também se conjuga com aquela lógica da hiperlocalidade, encontraram isto como uma forma de garantir que as pessoas davam algum apoio enquanto estavam encerrados, para depois poderem continuar abertos e a manter o seu negócio quando voltassem. E aqui é uma lógica não tanto de pagamento mensal pela subscrição de conteúdos, mas uma lógica de apoio que depois se transmite em redenção desses serviços quando as lojas voltarem a abrir. Okay? Uma outra que tem vindo a crescer muito, o Substack. O Substack acaba por ser muito interessante porque, ao contrário da maior parte das plataformas, coloca o site em segundo lugar e traz a newsletter como a principal forma de relação entre criadores e os seus públicos. Ou seja, o Substack o que permite é
dá-nos uma plataforma de envio de e-mail marketing ou de envio através de e-mail dos conteúdos para quem nos segue, sendo que atribui 90% do rendimento ao criador e a plataforma fica com 10%. Temos aqui um exemplo de um jornal que foi lançado em 2019 nos Estados Unidos e que tem cerca de 16 mil assinantes, tem muito mais leitores, mas tem 16 mil assinantes, e que, portanto, está completamente autónomo e não precisa de depender de espaços publicitários como a maior parte da imprensa. Estes 16 mil assinantes pagam qualquer coisa como $10 por mês, o que significa que este órgão de comunicação social faz qualquer coisa como $160 mil por mês, em menos de 6 meses chegou ao milhão de dólares. Portanto, estamos a falar de plataformas que efetivamente conseguem gerar negócio em volume e não apenas aquela lógica do 2 euros por mês que não seria sustentável. Também já é utilizado em Portugal por algumas pessoas, como por exemplo o jornalista desportivo António Tadeia, que usava muito o Facebook para comunicar com os seus fãs ou seguidores, também passou para esta lógica do Substack com um plano de assinatura, ao mesmo tempo que utiliza as redes sociais como suporte de comunicação para chegar a mais gente, mas sempre trazendo as pessoas para aqui. Portanto, para termos aqui uma noção, se tivermos uma lógica de subscrição de $5 por mês, conseguimos 800 subscritores, já estamos aqui a falar de possibilidades de rendimento, no caso de entidades individuais, que já têm o seu peso. Okay? A grande vantagem deste modelo é que criam-se relações de comunicação um para um com os utilizadores e conseguimos ultrapassar as limitações que as redes sociais têm. Quando eu falo de limitações, é o facto de que o alcance orgânico de uma rede social tem vindo consistentemente a ser diminuído, ou seja, quando fazemos uma publicação num post, apenas uma parte muito pequena daqueles que nos seguem efetivamente recebem esse post, porque assumidamente cada vez mais, nomeadamente o caso do Facebook e o Instagram, são plataformas de mídia e não sociais, ou seja, são plataformas cujo negócio é vender audiências e, portanto, sempre queremos chegar a um número elevado de pessoas, temos mesmo que pagar para lá chegar. Okay. Joana. Passando aqui então para o outro eixo, a comunicação acaba por ser aqui um ponto fundamental na relação com os consumidores e por ativar as lembranças de uma marca como resposta a determinada necessidade ou até mesmo para bloquear a entrada de outras marcas concorrentes. Vamos ver de forma breve aqui algumas tendências que podem ser consideradas nas estratégias de comunicação das marcas agora durante o próximo ano. Uma das tendências que temos verificado é a questão de comunicar de forma transparente e clara. Há uma valorização cada vez maior da privacidade dos utilizadores e pretende-se que, por exemplo, nos termos e condições, quando há uma nova atualização de uma aplicação, inclusive já se faz uns resumos dos pontos que essa atualização, em que essa atualização incide, para que realmente o consumidor possa tomar as suas decisões de forma informada e consciente. Portanto, já não se pretende esconder e levar a todo o custo que os utilizadores comprem. Pretende-se realmente que eles sintam que estão a tomar a escolha por si e que nada está escondido pelas marcas. Outra das tendências será aqui os Key Opinion Makers. Portanto, estamos no âmbito do marketing de influência. Já existe há muito tempo e continua a ser muito valorizado e muito feito estratégias de comunicação realizadas com grandes influenciadores. São realmente muito eficazes na questão de alcançar um grande número de audiências, mas são também muito caras e nem sempre se refletem realmente em volume de negócio. Okay? E, portanto, agora há aqui uma lógica de parcerias com Key Opinion Leaders, que são geralmente micro-influenciadores,
que acabam por ter um número de seguidores mais reduzidos, mas também muito mais leais e muito mais interativos, portanto, interagem muito mais com a pessoa que faz o conteúdo. Permite também conteúdos mais autênticos e que realmente fazem sentido, estão perfeitamente ajustados ao público que nós queremos impactar. Outra tendência será, portanto, manter aqui o vídeo. O vídeo continua a ser muito, muito forte e já é utilizado não só como comunicação ou como conteúdo puro, entretenimento puro, mas também, por exemplo, em artigos. Há a hipótese de termos a visualização, toda a informação vista através de um vídeo, em detrimento de uma leitura do artigo completo. Tem aqui também a grande vantagem de ser um formato adaptável a todas as presenças digitais, portanto pode ser utilizado nos sites, mas também nas redes sociais e existem já várias formas de otimizar para que em qualquer uma destas plataformas o utilizador possa ter uma boa experiência com o vídeo. Apoio a cliente 24 horas por dia disponível e multicanal de preferência. É algo que é valorizado essencialmente porque nem sempre as experiências com as marcas correm bem. E quando há um problema nessa experiência, ter alguém que me responde rapidamente, ter alguém que me acompanha, que se preocupa e que se calhar até me tenta compensar por algum problema que tenha havido nessa experiência, faz toda a diferença. É algo que pode manter a preferência por uma marca. Portanto, devemos estar atentos a isto. E, por fim, uma comunicação genuína e positiva. A pandemia vem-nos trazer aqui algumas transformações das quais já falámos, mas também nos fez ver que somos frágeis, que não somos perfeitos e as marcas também se devem assumir como tal. Têm valores, têm alguma humanidade e isso é preciso transmitir e de preferência de uma forma uplifting, de uma forma positiva. Portanto, vamos aproveitar o tempo que temos e viver ao máximo. E pronto, vimos aqui algumas das tendências que escolhemos para falar um pouco para o próximo ano. Há mais tendências, há tendências que se vão verificar e que já estão em evolução, mas que não são já para 2022. Estas são aqui a seleção de tópicos que faz sentido pensar um bocadinho e perceber se no setor em que a marca está presente vale a pena incluir Sim, nós na obviamente, estratégia. Joana, nós obviamente estamos aqui limitados a 1 hora, haveria muito Claro. mais para falar, desde coisas como agora a ideia do metaverse do Facebook, que acaba por ser um revisitar de uma ideia já antiga como o Second Life, mas que me parece algo que seguramente vai ter impacto, mas não será no imediato. Esta lógica do metaverso é um posicionamento para os próximos 10 anos. Outras situações que essas sim vão ter um impacto mais rápido, como todas as alterações que têm vindo a acontecer em relação à privacidade dos consumidores e que vão trazer algumas alterações, por exemplo, à lógica de cookies ou third-party cookies, que vão criar aqui um conjunto de limitações à forma como a publicidade é feita hoje em dia e à capacidade de tracking da maneira como ela é feita. Há coisas a acontecer e evoluções a serem realizadas, nomeadamente ao nível do Google, com uma nova versão do Analytics, o Analytics 4, que também já não é novo, mas que ainda está em constante evolução porque ainda não encontrou o mesmo grau de precisão que tinha nas versões anteriores. Tudo isso são coisas que vão acontecendo, mas que já tinham aqui um cariz muito técnico e que nos vão obrigar a estar muito atentos durante os próximos tempos. Exatamente. Sim, há coisas que falámos agora que possivelmente daqui a um ano poderão não se concretizar. Portanto, já percebemos que o que nós estamos a pensar com isto da pandemia, percebemos que os nossos planos muitas vezes têm que mudar e há coisas que se tornam prioritárias e, portanto, cá estaremos para o ano para perceber o que é que do que falámos agora realmente já está implementado, o que é que ainda vai demorar mais algum tempo. Mas, acima de tudo, o que acreditamos é que dê o mundo as voltas que der. Há uma coisa que nunca vai deixar de ser tendência, que é
a necessidade de conhecer o seu consumidor, neste caso em particular que estamos a falar do digital, o utilizador. É na orientação para o consumidor, na abordagem das marcas e na resposta ao consumidor que é possível posicionar-se e conquistar ou não os utilizadores. E é com base no consumidor que acreditamos que devem definir as ações de marketing que nos levam a atingir os objetivos de negócio. A tecnologia e o estudo das tendências é o que nos permite muitas vezes estar um passo à frente e antecipar estas necessidades dos consumidores, mesmo antes deles próprios terem a percepção dessa necessidade. E num regresso a uma memória de marca que acho que se calhar todos temos, tal como o Ambrósio, as marcas poderem dizer em momentos chaves aos seus consumidores que tomaram a liberdade de pensar nisso. Portanto, tomaram a liberdade de conseguir antecipar as suas necessidades. Okay. Entretanto, já batemos aqui nas 4, estamos na hora na hora que era a duração prevista para este webinar. Repito, se tiverem alguma questão a colocar, ou gostassem de abordar aqui mais algum tema, tem aqui a parte do QIA, onde podem colocar algumas questões. Ok, já temos aqui uma do Luís Ruivo: como empresa fabricante de móveis de casa de banho, para aumentar a sua exportação e notoriedade através dos meios digitais. Eu diria que há aqui um conjunto de estratégias que podem ser tomadas em consideração. Desde logo, começar por um site bem construído que permita que os seus produtos sejam encontrados por quem pesquisa nessa área. Okay? Portanto, eu pessoalmente creio que vai continuar durante muito tempo o site a ser o centro da estratégia digital, porque, como disse há pouco, é o nosso território, é aquilo que nós conseguimos controlar. Agora, colocar um site no ar é apenas o momento zero de uma estratégia. Depois temos que garantir que as pessoas lá vão e que interagem com ele. E aí podemos ter um recurso a todas as outras plataformas, como redes sociais, como search, como a presença em alguns, sobretudo numa perspectiva de internacionalização. Nós já trabalhámos alguns clientes dessa área. Passou por uma colocação da oferta em alguns marketplaces internacionais especializados em área de mobiliário, o que permitiu atingir novos mercados. E diria que isso também é uma das áreas em que estas possibilidades da realidade aumentada acabam por fazer mais sentido, que é precisamente a capacidade de eu poder simular, apontar para a imagem da minha casa de banho e colocar lá o produto A ou o produto B e ver exatamente como é que ele vai ficar na minha realidade para ajudar ao processo de tomada de decisão. Dito isto, numa lógica mais clássica aqui de como é que chegamos a um determinado mercado, seria necessário analisar esse mercado, conseguir construir audiências e perceber o potencial consumidor e definir estratégias para cada um desses mercados, porque eles são diferentes, do que é que as pessoas pesquisam, onde é que as pessoas estão e que mensagem é que ressoará mais dentro desse público-alvo. Exato. Ok. Não havendo para mais... já não temos mais questões, portanto só nos resta agradecer aqui a vossa presença, a vossa paciência. Esperamos que vos tenha sido útil de alguma forma. Como referido de início, este webinar foi gravado e será disponibilizado nas nossas redes sociais em breve e, portanto, continuamos à vossa disposição para continuarem a assistir aos webinars que vamos fazendo regularmente e para entrar em contato connosco para qualquer coisa que vos possamos ajudar. Desafios digitais, não é? Exatamente. Ok. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Até breve. Obrigado e até à próxima. Bem, eu vou só responder a uma pergunta que entretanto apareceu aqui, que era uma pergunta sobre o TikTok. O TikTok, ao contrário da imagem que passa, não é apenas uma rede social de miúdos. É uma rede que teve um crescimento enorme em Portugal desde 2020 e que neste momento, segundo os dados, agora não os tenho aqui à frente, mas tenho a ideia que já tem qualquer coisa com 1.800.000 utilizadores.
E a verdade é que uma grande maioria desses utilizadores está entre os 25 e os 45 anos, se bem me recordo. Eu tenho dados concretos que agora Não estou à não mão, tenho aqui sim. à frente, mas não sei se será a rede social ideal para o negócio que está a falar, mas com targets acima dos 45 anos, não é necessariamente excluir, poderá ser uma, poderá ser uma boa rede, até porque não só tem tido um crescimento muito grande em termos de volume, como o tempo de interação com o TikTok acaba por ser mais elevado do que com outras redes. Aquela lógica quase aditiva de simplesmente ir passando de vídeo em vídeo é algo que tem permitido interações, tempos no TikTok muito grandes, e poderá ser uma rede interessante, obviamente dependendo do tipo de conteúdo, porque no caso do TikTok o conteúdo é efetivamente rei, e mesmo a lógica de atingimento de pessoas acaba por estar muito definida pelo conteúdo e não tanto pelo número de seguidores, ou seja, é uma rede onde é possível começar do zero e crescer muito mais rapidamente do que noutras. Também permite, desde há uns tempos, uma lógica de marca, ou seja, uma lógica de utilização como espaço publicitário, embora aí não seja das redes mais baratas, mas pode valer muito a pena, dependendo do que estamos a querer comunicar. Okay? Sim, e depois há aqui outro tema, se calhar, que é não só a questão da etária, mas também o tipo de conteúdo. Mesmo o target mais novo faz conteúdo que não é puramente entretenimento. Ou seja, há content makers que fazem conteúdos sobre seguros de vida. Portanto, há uma panóplia de ter uma lógica mais tutorial de conteúdos no TikTok para um target muito mais alargado e não só em cima de entretenimento. Também há essa vertente a considerar. Ok. Pronto, dito isto, temos mesmo que dar a sessão por encerrada e pronto, mais uma vez obrigado a todos e seguramente voltaremos a encontrar-nos em breve. Ok, até breve então. Obrigada.